Boa tarde, pessoal. Desafio danado de conversar com vocês depois do almoço. Para facilitar, eu não vou nem colocar slide, pode ficar tranquilo, tá? Quais municípios nós temos aqui hoje? Carbonita, Capelinha, Rio do Prado, Felisburgo, Araçuaí, Ladainha, Almenara, Jequitinhonha, Salinas. Que maravilha! Salva de palmas para todo mundo, que maravilha! Bom, provavelmente ficou faltando alguns aí. Mais uma vez, obrigado aí pela presença e participação de todos. Eu tenho um desafio muito grande, que além de falar depois do almoço, falar depois daquela brilhante fala da Luciana Balbino, que eu já tive a oportunidade de na nossa região algumas vezes, e todas as vezes que eu assisto a palestra dela, cai um cisco nos meus olhos, porque é muito emocionante e a gente fica muito feliz. Sabe que não existe desenvolvimento social sem desenvolvimento econômico, né? Então, não tem como a gente pensar em desenvolver um grupo, em desenvolver coletivamente, sem a gente pensar direcionado ao mercado, né? O nosso trabalho, quanto Sebrae Minas, é justamente fazer essa conexão. E a gente percebeu que, da mesma forma que quando a gente vai comprar determinados produtos que a gente leva em consideração o preço, algumas coisas a gente compra porque é mais barato, porque é mais conveniente, porque está mais próximo da gente. A origem das coisas, da onde que vem, também importa, né? Então, a origem de um determinado produto, ela tem seu valor. Então, o nosso papel, quanto instituição, quanto que está construindo essa estratégia de desenvolvimento da marca coletiva Mel Jequitinhonha, é justamente criar essa conexão da identidade, da origem, e um propósito que se conecte com o mercado. A gente percebe, e é incontestável, que no Jequi, né, a gente fala muito, Jequitinhonha, Jequitinhonha, Jequitinhonha. Jequi tem onha, né? O nosso rio largo cheio de peixes, para quem não sabe o que quer dizer Jequitinhonha, além de peixes, também tem artesanato, também tem mel e mais um bocado de coisas que estão ligadas aí à nossa origem, né? Como não é diferente para os outros setores, a gente trabalha aqui hoje com 3 segmentos bem estratégicos, que é o mel, o artesanato e o café. Inclusive, a Luciana amanhã vai estar com a turma do artesanato de cerâmica lá na comunidade de Campo Alegre, levando essa mensagem para os artesãos de cerâmica lá também. É necessário criar uma estratégia que conecte essa identidade com quem realmente dê o devido valor a esse produto. Porque, senão, a gente entra num universo mercadológico de uma commodity que é desvalorizada. E não é isso que a gente quer. A gente sabe que o nosso produto, que a origem dele importa, e que nós temos um produto que, no Vale do Jequitinhonha, que merece um devido valor, né? E, quando a gente escuta toda a história de uma figura igual a Luciana Balbino, a gente entende a importância que é contar a devida história para poder ser atrativo e conectar com as pessoas. Eu garanto para vocês ficaram até curiosos de saber onde é que fica essa comunidade dela, de Xande Jardim, lá no município de Areias, né? E causar essa necessidade, esse desejo, essa curiosidade nas pessoas, faz parte do processo de desenhar a estratégia de uma marca, né? O Mel Jequitinhonha hoje é uma marca coletiva. Qual que é a diferença de uma marca coletiva para uma marca tradicional, convencional? O Sebrae é uma marca, mas é uma marca privada. Uma marca coletiva, ela é registrada por uma associação, por um grupo, né? Então, por isso que ela é coletiva. E, nesse sentido, a gente precisa conectar essa coletividade com o mercado. E esse é o trabalho que está sendo feito. Há alguns dias tivemos a oportunidade de fazer uma visita aí para alguns apicultores, fomos lá na Dona Eva, fomos lá no Adão, no Enilson, para conhecer, imergir nessa realidade deles, para construir, para fazer um processo criativo mesmo, de construir isso conectado com a realidade. Porque não é só o mel, né? Como bem mostrado
aqui nas pesquisas anteriores, a gente sabe que a apicultura é uma atividade extremamente diversificada, né? Boa parte dos apicultores tem outras atividades como fonte de renda, e isso é importante, isso faz parte da história, e essa história tem que ser contada, né? Eu garanto para vocês, todo mundo já ouviu falar, quando a gente fala assim, o queijo da canastra, o queijo do cerro, a cachaça de Salinas, todos esses são produtos que são de um território, mas quando a pessoa vai nesse território por curiosidade, ou esse produto ele fica conhecido, a pessoa não vai somente por aquele produto, né? Ninguém vai para a região da canastra somente para comer queijo. Você vai ter uma série de produtos, de subprodutos ali, de experiências que também vão se beneficiar. E da mesma forma a gente acredita no mel, né? A gente sabe que é possível você criar conexão com diversas outras cadeias que também vão se beneficiar e em algum momento se encontram, né? A gente sabe que cada vez mais as estratégias de desenvolvimento das marcas, as estratégias de desenvolvimento dos territórios, mostrando o que a gente tem de melhor, não só mel, mas essa cultura maravilhosa, essas festas maravilhosas. Agora estamos começando, vamos iniciar um trabalho lá em Minas Novas também, de patrimonialização das quitandas, que também tem aqui em Turmalina, que é algo maravilhoso, que é algo genuíno daqui, né? E que não tem em outro lugar. Talvez quem é daqui acha que é normal, faz parte da rotina, mas quem vem de fora fica encantado, né? E tudo isso conta para o mercado, tudo isso conta uma história, né? E pensando, né, eu não falo muito sobre a minha história, mas vou tomar a liberdade de contar ela aqui para vocês. Eu sou da região de Itaubim. Isso na galera da EFA Bom Tempo aí, cadê eles? Estavam perdidos aí. Cadê? A turminha da EFA Bom Tempo. Então, da minha antiga escola, que eu formei em 2005, formei técnico agrícola em 2005, e fiquei um tempo sem estudar. Fui estudar em Montes Claros, passei no vestibular, fiquei 5 anos fazendo a graduação de agronomia, que para mim foi um aprendizado muito grande. Vim de um curso de ensino médio que eu não tive aula de química, não tive aula de física, e eu estou parecendo que as pessoas mais, né, bem donas. Na minha época, realmente, o vestibular não era o Enem, então a UFMG ela tinha a prova aberta de química, de matemática, mais uma porrada de coisas. E, graças a Deus, eu consegui passar no vestibular. Consegui me agraciar de todos os pilares aí que a universidade pode oferecer, de ensino, pesquisa, extensão. Fui bolsista de tudo quanto há, o que me proporcionou ingressar no mestrado logo em seguida. Então, terminei 5 anos da graduação, emendei com o mestrado em dois anos seguidos. Logo no final do mestrado, que eu estava me preparando para o mercado de trabalho, na época eu passei no mestrado em primeiro lugar. Isso para mim foi uma conquista muito grande, justamente pelo aproveitamento que eu tive na faculdade. E na época que eu estava no mestrado, surgiu uma oportunidade de a gente fazer uma apresentação, um trabalho de pesquisa que a gente estava fazendo com plantas medicinais na Universidade de Cambridge, lá nos Estados Unidos. E para mim, assim, meu amigo, eu saí da roça, com 14 anos, viajar o mundo, era um sonho de qualquer pessoa, né? Era um tempo das vacas gordas, então a gente tinha recursos para andar de avião e mais um monte de outras coisas. Conseguimos a parceria aí com FAPEMIG, se eu não me engano, na época, conseguimos recursos para poder fazer isso. E eu, junto com o grupo de pesquisa que a gente trabalhava na época, fomos, né, para participar desse evento lá, para apresentar esses trabalhos que a gente estava desenvolvendo. Bom, eu nunca tinha andado de avião, para mim foi a experiência mais marcante que eu já tive. E talvez hoje, falando assim, as pessoas nem acham que isso é muita coisa, mas para quem nunca foi, é bastante coisa. E nesse meio tempo, acabou que, durante o voo, né, não era aqueles aviões muito grandes, era um avião daqueles menores, tivemos uma virada no tempo, o avião teve que fazer um pouso de emergência. Paramos em uma cidadezinha próximo do Golfo do México e, assim, eu meio apavorado, né? Eu não falava muito bem inglês, mas eu conseguia arranhar bem espanhol. E quando a gente parou lá, era um grupo não muito grande, estava tendo uma movimentação danada, a empresa falou com a gente que, bom, vamos esperar as coisas se normalizarem, no dia seguinte, vocês vão dar continuidade, está tudo certo, vocês vão ficar tudo hospedado por nossa conta, alimentação por nossa conta, podem ficar tranquilos. Falei, beleza, para mim está bom demais, um passeio de graça para completar a história. Quando a gente chegamos aí quase no final do dia, estava tendo toda uma ornamentação da cidade, de um negócio chamado Festa do Calango, não sei se vocês já ouviram falar.
que era uma festa tradicional da cidade, muito famosa, com esse nome, Festa do Calango, e a cidade toda ornamentada, com um monte de bandeirolas e cartazes, mais um monte de coisas. E eu estranho, né? Festa do Calango. Eu perguntei para um morador que estava perto do hotel, eu falei, que festa do Calango? O que é a festa do Calango, afinal? Ele falou, festa do Calango, você não conhece Calango, não? Eu falei, conheço, aquele negócio verde, fica balançando a cabeça de vez em quando. Eu tenho isso lá também, mas ninguém tem uma festa. Ninguém tem uma festa do Calango, né? Bom, e eu fiquei curioso com isso. Ela falou, estamos indo no finalzinho da festa, amanhã, no nascer do sol, a gente vai ter a atração principal dessa festa do Calango, né? É muito legal você participar e você vai conhecer um pouco de como que é esse movimento. Eu falei, eu curioso, como que é possível ter uma festa relacionada a um calango, né? E no outro dia, bem cedinho, antes mesmo de amanhecer, a gente se inscreveu lá para poder participar desse negócio, tinha um caminhão, né, tipo aquele caminhão de safari, para levar a gente para a atração principal relacionada a essa festa do Calango. O caminhão foi cheio, percebi que tinha outros. Chegamos num espaço que era parecido com um campo de futebol, que tinha uma arquibancadas ao redor, e tinha um telão no centro, e uma pedra, mais ou menos assim, de uns 2 metros de altura, bem no meio desse lugar. Bom, e assim, né, aquele movimento, todo mundo, né, fantasiado, com negócio de calango, vestido assim, todo mundo de verde, e eu lá meio perdido naquele negócio, né, que parada é essa, né? E eu falei, vamos embora para ver. Fomos, sabe quando você está no lugar, você fala assim, o que eu estou caçando aqui, mas vamos ver o que vai dar. Sentou todo mundo, bonitinho, sentei lá, fiquei observando. O dia estava quase amanhecendo. Do nada, acendeu uma luz, um clarão muito forte na pedra. E aí essa pedra, né, tinha um projetor que saía na televisão em cima, né, que nem todo mundo conseguia enxergar a pedra. E todo mundo parou de conversar, ficou um silêncio total. Aí todo mundo ficou olhando assim para o centro, né, e para o telão. Do nada, abriu um compartimentozinho, saiu o quê? Um calango. Aí o calango parece que ele até meio treinado, subiu na pedra, ficou olhando para as pessoas. Tinha um alçapãozinho embaixo assim, quis acionar um botão lá, sei lá que diabo que era, abriu, saiu umas mariposas e o calango foi lá, pegou, e todo mundo levantou, feliz, eu olhando assim, igual um doido, o que esse povo tem? E, né, ao final, o calango comeu algumas mariposas, terminou o que ele tinha de fazer, foi embora, se escondeu para lá, amanheceu o dia, todo mundo voltou para o caminhão e foi embora, né? Ao final do dia tínhamos aí nosso voo, pegamos o voo, fomos embora, seguiu nossa rotina e vida que segue. Isso, assim, cara, eu nunca esqueci esse negócio. Isso ficou na minha cabeça. Aí toda vez que eu conto isso, as pessoas falam assim, mentira, sou. E é mentira. O mais impressionante disso é isso. Isso nunca aconteceu. Agora, reparem, se é possível a gente contar a história mais mirabolante de uma festa do Calango e eu prender a atenção de quase 200 pessoas achando que essa festa existe, você imagina o tanto de coisas que dá para a gente fazer quando a gente conta uma história verdadeira. Então, se reforçando, gente, é mentira, tá? Não existe a festa do Calango. Todo mundo acredita. Juliana, eu não confio nunca mais em você. O mestrado em primeiro lugar é verdade, viu? Isso eu garanto. Temos calangos até mais atrativos aqui, né? Fato é que, olha, quando a história é verdadeira, o tanto que ela impacta. Olha como, assim, todo mundo ficou parado ouvindo a Luciana contar um pouco sobre a história da sua comunidade. Então, marcas que tocam o coração das pessoas são marcas que contam histórias boas, histórias que fazem sentido, que criam conexões com a vida das pessoas, né? E isso que a gente quer. A gente quer que o Mel Jequitinhonha se conecte com a vida das pessoas, que faça sentido para ele. Que faça sentido uma pessoa que está lá em São Paulo, que morou ou tem alguém conhecido da família do Vale do Jequitinhonha, que ele provar uma colher de mel em alguma coisa, isso vai remeter para ele lembranças que vão conectar a vida dele com coisas muito positivas.
Isso é o poder do que a gente chama de storytelling, né? E a gente quer trabalhar isso, e é o que a gente busca constantemente trabalhar quando a gente trabalha a estratégia de construção de marcas coletivas, né? O artesanato de cerâmica, a gente tem aí uma longa trajetória de trabalhos, já são mais de 20 anos de atuação, não é só um artesanato cerâmico. São peças genuínas que contam a história. Se você for na comunidade lá, você não vai comprar um artesanato, você vai se encantar com o artesanato que tem lá. Né? Se você tomar um café da nossa região da Chapada de Minas, você pode ter certeza que está tomando uma xícara de um café de uma região que foi transformada pela cafeicultura. O do mel, o que vão ter de diferença? Qual que vai ser nossa festa do calango no mel? Se a gente não tiver essa festa do calango, isso que nos move, esse eixo norteador. Bom, a ideia é realmente fazer essa construção. E transcrever isso de forma que faça sentido para as pessoas não é uma tarefa fácil, né? Por mais importante que seja a gente ter mecanismos de proteção, igual a própria indicação geográfica, não sei se todos conhecem, não sabem como é que funciona, o que é uma indicação geográfica. Para quem não sabe, uma indicação geográfica, um registro que é feito, né, que é fornecido, que é um reconhecimento do governo, por meio aí do INPI, que é o Instituto aí de Propriedade Intelectual, que é responsável por isso, que ele determina que determinados produtos ou modos de fazer são específicos daquela região. É um mecanismo de proteção importante. Eu brinco sempre com artesanato. Já pensou, né, sem querer ser maldoso, né, mas vinha aí um ônibus de japoneses, chineses, comprar uma terra no Vale do Jequitinhonha e começar a fazer as bonecas de cerâmica num molde igualzinha e falar que é do Vale do Jequitinhonha. Como é que a gente vai competir com isso? Então, existem mecanismos de proteção para isso. Então, da mesma forma que existe para boneca, existe para outros também. Embora sejam mecanismos importantes, isso por si só não faz o consumidor comprar, né? A gente colocar na média aqui, talvez nenhum de vocês foi numa prateleira no supermercado e falou, vou comprar isso aqui porque tem uma indicação geográfica. Mas né, você tem outros mecanismos para poder fazer essa compra. Embora em mercados mais maduros, como a Europa, por exemplo, eles valorizam muito mais isso, né? Mas o fato é, a percepção das pessoas, a marca tem que ter um consenso, esse entendimento da sociedade do que ela é, do que ela representa, né? Se você pegar uma peça de cerâmica do Vale do Jequitinhonha, e quem é conhecedor de artesanato, ele já tem uma sensação quando ele vê aquilo, né? E do queijo da canaça, do queijo do cerro, da cachaça de Salinas, você já tem uma série de atributos que definem aquele produto, né? Estamos nesse processo de construção, então, essa primeira etapa aqui dessa abordagem era só fazer essa brincadeira com vocês e explicar a importância que é de ter essa boa comunicação na estratégia de desenvolvimento da marca. Porque, senão, a gente se torna só mais uma no meio do mercado. E isso não é justo, e por isso que a gente tem mercados que são específicos e conectados, principalmente, com o pequeno apicultor, né? Pessoal, obrigado demais aí pela atenção de vocês. Só repetindo, não existe festa do calango, tá? Tá? Podemos fazer a festa da abelha, né? A festa do mel, fica a critério. Fato é que precisamos ter a nossa bandeira, precisamos ter a nossa festa. Porque sem isso, a gente é só mais um. Não tenho história para contar. E se eu não tenho história para contar, por que eu vou prestar atenção em alguém que não tem nada aqui relevante para me falar? Obrigado demais pela atenção de vocês. Seguimos aqui a nossa programação. Gente, Julian, é bom de causa demais, né? Olha só, se ele não der mais certo como analista do Sebrae, ele pode virar um contador de causas, não pode? Mandou bem demais, Julian. E vocês viram que a gente deu vazão e começou a acreditar na história, porque a gente confia nele, igual tenho certeza que vocês são apicultores, pessoas muito respeitadas e confiáveis. Olha só, depois desse caso do Julian, ele fala dessa importância, né, da indicação geográfica, nós vamos chamar agora a Paula Cota. Desde 2011, Paula atua na criação de marcas e embalagens, unindo estratégia, pesquisa, criatividade e atenção aos detalhes, para desenvolver projetos únicos. Durante 11 anos, ela foi cofundadora e sócia do Estúdio Bogotá, um escritório especializado em branding e embalagens. Ao longo desse período, participou da direção e criação de projetos reconhecidos pelos principais prêmios brasileiros de design, como
Prêmio Abre da Embalagem Brasileira, BDA, Prêmio Brasileiro de Design e Bienal Brasileira de Design Gráfico. Convido, então, por favor, para fazer uso aqui do nosso espaço e do microfone a querida Paula Cota. Ah, é virtual, pessoal. Olá, pessoal, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim? Vamos lá, galera. Sim! Espera que o pessoal vai só mexer aqui no som, Paula, que deu um agudo aqui muito forte. Fala aí de novo, Paula. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Agora sim. Perfeito. Infelizmente, eu não pude estar com vocês aí presencialmente. Eu estou me recuperando de um procedimento médico aqui. Tudo certo, graças a Deus. Mas vou dar meu máximo aqui para passar um conteúdo bem legal para vocês sobre marca e embalagem. Esse trabalho que a gente está construindo para o Mel Jequitinhonha. Estamos na fase inicial ainda de pesquisa, entrando para a parte de criação, de mão na massa, mas já tem muita coisa legal para compartilhar com vocês, e aí a gente montou essa apresentação aqui com muito carinho. Obrigada pela apresentação aí. Então, eu já trabalho há um tempo considerável, né, com marcas e embalagens, e tive sempre encontrar qual que é a essência de cada marca, qual é o diferencial dela no mercado, como que ela vai se destacar entre seus concorrentes para não ser mais uma. E esse é o trabalho que a gente está fazendo aí com o Mel Jequitinhonha. E a gente tem a alegria de estar trabalhando, né, com uma marca que tem muitos diferenciais. E isso ajuda demais no nosso processo aqui de criação. Difícil é quando a gente trabalha com uma marca que não tem muito o que contar, e que é só beira para conseguir destacar ela. Mas, felizmente, o Mel Jequitinhonha, a gente tem, né, a gente vai falar mais para frente, mas a gente tem 3 grandes diferenciais que estão nos guiando nesse processo. Aqui alguns dos trabalhos que eu desenvolvi, né, ao longo dessa minha jornada. Eu trabalho em diversos segmentos, desde muito forte bebida alcoólica, já fiz muito uísque, cachaça, gin, vodka, tequila, tudo que vocês imaginarem de bebida eu já desenvolvi, tanto a marca quanto até o desenho da garrafa eu já tive o prazer de fazer uma vez. Recentemente, né, esses 2 projetos aqui do Lamas, é uma destilaria mineira. A gente teve, né, a oportunidade de refazer a marca, a embalagem, é uma destilaria muito premiada. Quem não conhece, vale a pena conhecer. Uísque de altíssima qualidade. E, assim, alimentos diversos, chocolate, já trabalhei com mel, cosméticos, café, enfim, bem amplo. Eu gostaria de compartilhar com vocês um projeto que já, né, foi lançado recentemente. Como a gente ainda está em desenvolvimento com o trabalho do Mel Jequitinhonha, eu quis mostrar antes um projeto completo, do início ao fim, para a gente entender que a marca vai muito além do seu logotipo, vai muito além do seu rótulo. E aqui eu tenho um projeto que eu vou mostrar a aplicação de marca em várias situações. A Unique, Cafés Especiais, eles estão em Minas Gerais, na região de São Lourenço, mas eles vendem café do Brasil todo. Além, né, do café da região, eles vendem os cafés mais premiados que eles encontram no Brasil. Então, o grande diferencial deles, além de ter assim, uma quantidade de cafés enorme, de tipos enormes, todo mês eles lançam um café novo. Isso é incrível, né? Como que uma marca consegue lançar um café novo todo mês? E sim, a parceria com os cafeicultores de todo o Brasil. Então,
tendo esse diferencial dos cafés de melhor qualidade, a gente entra num conceito de rotas e caminhos que vão nos guiar por toda essa parte gráfica. E esse cliente ele já está consolidado no mercado, ele já tem quase 20 anos de história, uma marca que ela já estava reconhecida, né, nos locais em que atuam, são mercados especializados, eles estão lá no Santa Luzia, eles estão em várias cafeterias. Então, eles sentiram a necessidade de modernizar a marca, que é um pouquinho do que está acontecendo com o Mel Jequitinhonha, né? Que a gente precisa sempre colocar a marca na mesma altura da qualidade do seu produto. E a marca deles já estava ficando um pouco desatualizada, eles precisavam dar essa atualizada. Então, eu trago aqui para vocês um antes e o depois, e vou explicar qual que era essa dor desse meu cliente, o que ele precisava mudar. Então, ele tinha uma marca que o seu ícone aqui, esse em formato de xícara, ele era muito grande em relação à tipografia aqui embaixo. Então, quando eu aplicava numa embalagem, o nome mesmo ficava muito escondidinho. Então, o primeiro passo foi realmente dar destaque para o nome Unique. O ícone ele só fazia referência a uma xícara de café. E também a letra U. E estava um desenho já antigo, com essa alcinha né, em formato de grão, a gente precisava dar uma modernidade nisso. Ele também tinha um grande objetivo de atrair um público mais jovem. E aqui eu já mostro para vocês o antes e o depois da embalagem. Então, gente, nesse caso específico aqui, como ele já estava né, forte no mercado, não poderia ser uma mudança completamente radical, né? A embalagem que era dourada, de repente virar verde. Não podia fazer isso, porque senão os clientes não iam nem mais. E eu, assim, não, a marca que eu gostava acabou, não existe mais. Então, nesse caso, a gente teve o cuidado de manter algumas coisas importantes para o reconhecimento da marca. Principalmente, nesse caso, foi o dourado, que era a principal característica né, da embalagem anterior. A gente modernizou para um tipo de embalagem que ele ocupa um espaço maior na prateleira. Então, ela é mais alta, ela é mais larga, ela chama mais atenção à distância. A gente saiu um pouco dessas cores mais escuras, que ligavam um pouco para um café, uma linguagem de café mais tradicional. Substituímos por branco, porque o objetivo dele era passar uma imagem bem mais moderna, atingir um público mais jovem. E, em relação às informações, como eles né, possuem cafés tão especiais, eles queriam valorizar mais esse café, comunicar melhor o que tinha lá dentro. Então, a gente trouxe aqui diversas informações, o processo, qual propriedade foi plantada, os nomes dos produtores, a altitude, a cidade. Ele não tenta esconder de onde ele pegou esse café, ele valoriza esse produtor na sua embalagem. E isso ajuda até o consumidor a escolher por que eu vou querer esse café e não esse da mesma marca, né? Ele tem essas informações super completas agora. Essa nova identidade que a gente modernizou, ela ainda tinha que se assemelhar à marca antiga de alguma forma, então a gente manteve o U como um ícone, mas trazendo novos significados. Então ele tenta ainda um formato de uma xícara, só que uma xícara mais moderna, de barista, né? E faz referência a essas linhas do café secando no terreiro e também das próprias lavouras. E o mais importante, né, o que nos torna únicos, né, que Unique é único, que é a própria digital, né, cada uma tem sua digital própria. Então, são essas interpretações que a gente consegue fazer do ícone que é super
super simples, mas com vários significados. E aí o conceito que eu falei com vocês, que a gente se inspirou para tudo que a gente for criar a partir de agora, são as rotas, caminhos. Então, caminho de Santiago de Compostela, a gente fez uma pesquisa enorme de fotografias, os carimbos, as placas, isso de vários tipos de rotas para nos inspirar a criar as peças deles. Que aí eu vou mostrar para vocês. A gente também criou um manifesto da marca, que a gente conta ali, eu não vou ler isso tudo aqui para vocês, mas a gente conta ali a essência da marca. Vou ler só o início, né? Somos a Serra da Mantiqueira, suas vozes e histórias, porque é isso, eles estão valorizando as histórias de todos os produtores que fazem parte. Então, eles valorizam os produtores. Enfim, vou passar, porque esse aqui tá meio longo. E aí, gente, a importância da marca, que é o que a gente vai trabalhar com o Mel Jequitinhonha, a gente faz ela em várias versões, porque cada suporte vai pedir ela de uma forma. Então, a gente tem vertical, horizontal, com assinatura, sem assinatura, com ícone, sem o ícone sozinho, e uma versão dele quando a gente precisar usar ele bem pequenininho e ele não embolar. A gente tem as escolhas das tipografias, do projeto, e aí a consistência, né, depois do cliente usar sempre as mesmas, para deixar a marca bem fortalecida. Escolhas de cores, né, além das cores principais da marca, que nesse caso era o dourado, o branco e o marrom, a gente entrou com uma paleta cromática super ampla para atender a essa diversidade de cafés, né, a gente tem o bourbon amarelo, o blend frutado, orgânico, descafeinado, o moca. A gente criou vários grafismos, desde números, as placas, esses selos que eles fazem parte, né, de cada café ganha um selo específico, fazendo referência a esses caminhos de rotas, os carimbos, né, quando você chega num lugar, no caminho do Santiago de Compostela, eles carimbam lá que você chegou até aquele lugar, então sempre tendo essa referência. As ilustrações, olha as aplicações que a gente tem, né, as ilustrações. E a gente criou também frases, e a gente coloca essas frases na base do café, em algumas outras peças, também ligado a isso, esse roteiro. Então, caminho sem volta, escape da rotina, dia de sorte, tudo pensando nessa trajetória do café que o cliente pode, cada dia, hoje eu quero me aventurar num café mais ousado, hoje eu quero ir num café mais clássico, né? Tem várias opções, mas o caminho é sem volta quando você começa a tomar um bom café. Algumas fotos que a gente tirou depois, e a gente tinha umas diretrizes, né, para esse café, já que a gente está clareando a embalagem, vamos usar madeiras mais claras, vamos usar mais branco, creme. Então, vai ganhando uma atmosfera, não só a embalagem, mas o que está ao redor ali da sua embalagem. A gente também criou alguns cenários com esses bonequinhos de miniatura, de maquete, sabe? Para também criar essas rotas entre as embalagens. A gente criou uma série de imagens. Aqui toda a família dos cafés clássicos. Esses são os lançamentos mensais que eu comentei para você. Todo mês eles lançam uma edição especial. Tem também clube de assinatura. Então, é um portfólio muito amplo e a gente precisava criar uma marca nova que funcionasse em vários tipos de embalagem, né? Esse aqui já é uma embalagem presenteável. O café é colocado dentro de uma garrafa, que ela é pintada em degradê, no marrom para o transparente, e vai numa caixa como um presente mesmo, né? E isso é uma das coisas que a gente visualiza no futuro, de ter uma versão presenteável também para o Mel Jequitinhonha, né? Isso seria muito interessante
para locais como empórios, né, que já permite esse tipo de embalagem, que já tem demanda, né, para uma embalagem, porque vai ter um valor agregado maior também. Tem essa que foi feita especialmente para baristas, então é uma versão bem ousada da marca. E aqui um compilado, assim, de imagens, de peças que foram produzidas. Então, a gente vê como que a marca, né, ela vai muito além daquela embalagem dourada. Ela ganha vida de várias formas, em várias peças. Então, a gente precisa também, para o Mel Jequitinhonha, criar essa flexibilidade, criar essa vida. Então, agora entrando exatamente, né, no projeto do Mel, a gente vai, né, mostrar para você os caminhos que estamos nos inspirando aqui também. E a gente, né, os grandes diferenciais, né, que nós vimos para o Mel agricultura familiar, né, eu estive aí aproximadamente 2 a 3 semanas, né, e eu vivi uma imersão com o Julian, que foi super especial. Foram 2 dias bem intensos aí. Então, e eu pude vir, né, conhecer 3 casais maravilhosos que disponibilizaram, né, um tempo para contar suas histórias. Aliás, Júlia, amei a história do calango, muito boa. E aí nós vamos entrar em cada um desses 3 pontos, né? O Vale do Jequitinhonha e o grande diferencial do produto, que é o mel de Aroeira. Então, aqui, eu deixo aqui algumas fotos, né, desse momento que eu tive aí com vocês, Dona Eva e o marido, né, o Reinaldo. A Dona Eva como uma imagem, né, uma representatividade feminina de força, de luta, de muita resistência, uma história muito, muito bonita, nos recebeu muito bem. Aqui um pouquinho, né, das experiências que eu tive. O seu Adão também, né, e a sua esposa que nos receberam com um delicioso bolo de mel maravilhoso. E aí eu tive também contato mesmo, né, com a flor, com a aroeira. A gente conseguiu fotografar a flor, que é minúscula, é milimétrica. E o Anilson também, e sua esposa que nos receberam nas suas casas. E foi uma imersão muito especial para mim, sabe? Vivenciar isso. E aí, quando a gente, né, conta essa história, isso que o Julian falou, a gente, né, cria um produto com alma. Ele sai daquele lugar de ser só mais um mel e vira um mel que você não encontra em qualquer prateleira, né? Então, a gente precisa valorizar essas histórias para também, né, eu tive aí em conversa com o Renato e com o César, muitas pessoas às vezes ficam relutantes até querer um mel com rótulo. Não, eu quero mel de verdade, eu quero mel que vem na garrafa. Mas assim, não, mel de verdade a gente vai conhecer de outra forma, a gente vai conhecer quem faz, quem está produzindo, nós vamos conhecer as histórias. Essa é outra forma de aproximar o público, né, do mel. E quais as formas que podemos fazer isso, assim, de forma prática mesmo, né? A gente criar um selo da agricultura familiar para usar nessa embalagem, de uma forma mais direta. A gente pode criar um QR Code, algo que a pessoa, né, possa linkar diretamente para o site. E no site a gente tem essas histórias de todos os cooperados. E também uma forma bem prática é fazer as postagens na página do Mel Jequitinhonha, né? Talvez uma vez por semana lança a história de um dos cooperados. E compartilhar essas histórias se torna uma forma de aproximar quem consome do produto real, do trabalho artesanal, da origem natural e verdadeira desse mel. Então, esse é um grande ponto diferencial do nosso
mel. E entrando aqui, vou ser breve, né? Mas vou destacar aqui 2 pontos de inspiração do Vale do Jequitinhonha, que é bastante rico. Um deles eu também tive a oportunidade, né, de conhecer o trabalho das meninas que fazem o artesanato em barro. E a gente consegue perceber várias características, né, dessas peças, desses produtos, que a gente consegue trazer para a nossa identidade. Seja o tipo de traço, o tipo de desenho, a gente conseguir trazer isso para os nossos desenhos que nós vamos criar, né, para o rótulo ou para o repertório, as cores que são, né, as cores naturais que são utilizadas, a gente conseguir também, né, pincelar isso e trazer para o nosso rótulo, tudo isso para ir construindo camada por camada do que é o Vale Jequitinhonha. São algumas fotos que a gente fez no dia, né, que a gente esteve por lá. Aqui um pouquinho dessa questão dos pigmentos, né, que são feitos de forma natural, que a gente pode relacionar, né, com o nosso produto. E também falando, assim, de uma forma mais ampla, das festividades, né, do Vale Jequitinhonha. Em especial da Festa do Divino, que é uma festa que tem gastronomia, que tem religião, e que mostra mesmo o calor e a receptividade, né, do povo, assim. E eu estive aí em contato também, coincidentemente, com a minha ida, eu peguei o finzinho do finzinho da festa. Essas fotos são de outra festa que eu encontrei, mas eu também pude presenciar, né, e tudo isso, gente, para mim, que estive aí imersa 2 dias, está tudo muito conectado, assim. A forma como eu fui recebida pelas famílias, a forma como as pessoas, né, estavam na festa, a gente vê muita alegria, né, é uma energia que transborda. E isso a gente precisa, de alguma forma, trazer para a nossa identidade. Eu não posso criar um rótulo, uma marca fria, uma marca sem vida. Eu tenho que trazer essa vida que a gente vê para a nossa identidade também. E com um diferencial competitivo super importante, né, a gente tem o próprio mel da flor de aroeira, que além, né, desses estudos que estão valorizando cada vez mais, né, a gente precisa tornar isso ainda mais palpável para o consumidor, porque às vezes o consumidor não está vendo os estudos, não está por dentro disso, né? Então a gente precisa trazer isso também, comunicar isso de forma clara na embalagem, nas redes sociais. E nas nossas pesquisas, uma coisa muito interessante que apareceu, tem o trabalho das mulheres do Jequitinhonha. Elas fazem uns bordados bem maravilhosos, assim, e dentro dessa comunidade tem umas mulheres que fazem os tingimentos para esses fios. E desses tingimentos, essa cor específica aí, que é quase um terracota, é feita com a casca da aroeira. Então, é uma cor muito, muito própria, muito única, que a gente consegue também trazer esse diferencial para o nosso trabalho. Eu trouxe o depoimento da Silvana, que ela conta um pouquinho dessa relação que ela tem com a árvore da aroeira, né, que é uma árvore muito resistente, que existe vida mesmo depois de morta, pois ela tem uma madeira inacabável, muito linda e muito rica. E ela conta, né, uma coisa que é muito interessante dessa árvore, que é no tempo de seca, que é onde ela dá a tinta mais forte. Isso é muito lindo, né? E aí, isso aqui ela contando um pouquinho, né, da experiência dela, sou muito agradecida. Quando eu vou tirar a casca, eu converso com a árvore, peço licença, agradeço por ela me fornecer uma matéria tão rica. Aqui algumas fotos que eu peguei do Instagram das bordadeiras,
Então, né, essa é uma forma de falar de aroeira sem ser o desenho da flor, por exemplo, né? E uma cor super interessante para a gente utilizar. Aqui só exemplos de outros tingimentos que eles fazem com outras árvores, outras plantas, outras receitas, só para a gente ter uma comparação. Então, aqui um mix de palavras que nos guiam neste momento, né? A gente, em destaque, a gente tem essas três que eu falei com vocês, do vale, aroeira e da agricultura familiar, e tudo que está em torno dela. Então, a gente tem muito material para trabalhar, muito material para nos inspirar nessa criação. E agora, indo mais para um lado, né, mercadológico, hoje a gente tem, né, que foi traçado aí com o consultor, a atuação do mel de venda principal, né, nos supermercados de pequeno e médio porte, nos empórios especializados e nas drogarias e lojas de produtos naturais. E fazendo assim uma breve pesquisa em alguns supermercados, para a gente ver como que, né, estão se comportando as embalagens, a gente tem já uma grande parcela de embalagens caminhando para um frasco um pouco mais moderno, saindo desse frasco mais tradicional, que é o que é utilizado atualmente, e muitas marcas começaram a migrar para um frasco um pouco mais moderno. Esse aqui é um outro exemplo. Depois eu vou colocar ele de uma forma mais fácil da gente enxergar aqui, que eu vou separar por categorias. Mas, basicamente, esses são os 4 mais utilizados, né? Esse aqui, que é o tradicional, esses 2 aqui, que são um pouco mais modernos, e esse formato de vidro e pote, na verdade, ele é encontrado mais em empórios, né, que é essa versão mais presenteável. Acho que não é nosso caso aqui, a não ser que a gente queira, né, fazer essa versão. E aí, agrupando por similaridade, é muito interessante, porque a gente percebe que hoje, quando a gente vai para essa linha mais tradicional, todo mundo é muito parecido, né? Todo mundo usa muito amarelo, os frascos, né, dessa linha tradicional, referência à flor, à abelha. Então, a gente precisa se diferenciar para chamar a atenção. A gente tem uma segunda categoria aqui, que eu estou chamando assim, ainda a gente chama aqui de código de categoria, é quando a gente usa elementos para reforçar que aquele produto é, por exemplo, mel. Então, aqui a gente tem o favo, a gente tem desenho de abelha, o mel escorrendo. Eles ainda usam todos esses códigos de categoria, mas numa embalagem um pouco mais moderna. Então, ainda existe um equilíbrio. E a gente tem agora um terceiro, que eu acho que já fica muito distante do que a gente quer, mas é legal ver essa comparação, é quando a gente vai para uma linguagem super moderna. A gente usa cores que talvez não teriam a ver com mel, né? Tipo, aqui a gente tem mel azul. Isso já é moderno demais, eu acho, para o nosso momento. Mas é legal a gente ver, né, esses 3 agrupamentos, assim. Então, vou até adiantar aqui essa parte. Hoje, o mel jequitinhonha está nessa linguagem aqui super tradicional, onde é difícil se diferenciar. O ideal seria a gente conseguir estar aqui no meio do caminho. Um pezinho no tradicional ainda, um pezinho no moderno, mas com um equilíbrio. Falando um pouquinho, assim, uma análise de marca e embalagem também, né, para a gente pensar um pouquinho como a gente vai criar essas mudanças, quais são os desafios que a gente tem hoje, né? Falando da marca em específico, eu coloquei ela até maior aqui para a gente ver. Hoje a gente tem uma ilustração
que ela tem muitos detalhes, né? Ela perde um pouco a função de ícone, que os ícones eles precisam ser mais simples, mais impactantes, eles precisam trazer esse diferencial da marca, e ela acaba virando quase uma ilustração, é quase um cenário. Ela é muito complexa. Então, nosso maior desafio vai ser simplificar essa ilustração. Porque a forma como é feito hoje, a gente tem dois problemas. Quando precisa diminuir, embola tudo, né? As florzinhas já são muito pequenas, os detalhes da abelha, então fica tudo embolado quando precisa diminuir, e quando precisa aumentar demais, a marca não tem qualidade suficiente para ser ampliada. Então, a gente precisa ter um ícone mais simples, que permita a gente usar em vários formatos. A tipografia é outro grande desafio, porque a palavra, né, Jequitinhonha, é uma palavra muito grande, e nesse caso aqui, né, em conversa com o pessoal lá da cooperativa, com o Renato, ela foi feita em propósito mesmo, ter letras menores, maiores, para ajudar nessa leitura, ficar mais dinâmico, só que ao mesmo tempo acabou deixando a marca um pouco infantilizada. Então, assim, por mais que tenha características interessantes, né, acho que é uma parte mais técnica, mas por mais que tenha essa tipografia, tem detalhes mais rústicos, mais artesanais, que eu acho muito interessante, eu acho que ela precisa ser melhor trabalhada para não ficar infantilizada. Tem essa questão do frasco, que várias marcas já estão migrando para outros modelos, então é algo a se pensar para o futuro, quando iremos conseguir, né? Tem essa questão do custo, que, claro, é super importante, mas em algum momento a gente precisa também modernizar a nossa embalagem quando for possível. E criar uma distinção maior nos dois tipos de méis que a gente trabalha, né? Do flores silvestres e também das flores do mel de aroeira, para valorizar ainda mais esse mel de aroeira. E fechando aqui a apresentação, a gente traz algumas imagens que nos inspiram para essa criação futura. Então, tem esse trabalho aqui do Vale do Jequitinhonha, que o Juliano trabalhou. Essa marca ficou lindíssima, porque ela passa esse fazer manual. Você vê que a tipografia é toda manual, é toda personalizada. As cores, né, que foram trabalhadas para a gente se inspirar na aroeira, o tipo de ilustração mais simplificado, os traços, as tipografias, são vários detalhes, né, que a gente está construindo aqui, e em breve vamos poder compartilhar com vocês as nossas próximas etapas. Mas por hoje, acredito que seja isso, e vamos deixar aqui, não sei se temos um tempinho, para a gente trocar alguma ideia, qualquer dúvida, alguma sugestão. Estamos neste momento. Paulo, obrigado aí pelas ponderações. E aí, pessoal, será que nós estamos no caminho? O que vocês acham? Sim ou não? Estou com uma expectativa muito boa. Tenho certeza que vai dar um material maravilhoso, que também vai contar uma história maravilhosa. Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação, alguma contribuição? Fica à vontade. Se não, a gente dá continuidade à nossa programação. Paulo, obrigado aí, que está nos acompanhando remotamente, pela sua participação. Salva de palmas para a nossa